Com 37 anos de atuação, o Sindicato da Alimentação de Catanduva luta pelos direitos dos trabalhadores e busca sempre por melhores condições de salário, de trabalho e também de vida. Hoje, recebemos novamente aqui nos estúdios da Vox o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo, que vai estar falando aí sobre a campanha salarial, especialmente nas usinas. Marcelo, bom dia. A campanha salarial do primeiro semestre segue a todo vapor, porém com avanços na mesa de negociação estão cada vez mais difíceis. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia Lívia, bom dia Mamal. Bom dia. Muito, especialmente falando com os trabalhadores estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos falar sobre as negociações coletivas de trabalho, que é um processo aí que demora, é difícil, porque de um lado nós pedimos e outro lado o patrão sempre chora e diz que não tem condições. Mas nós estamos aqui para isso, como sindicalista, nós estamos aqui para resolver essas questões. Até então fomos eleitos para isso. E fala um pouquinho como é que está o andamento da campanha salarial 2026 dos trabalhadores da alimentação e também quais têm sido aí os principais desafios encontrados nessas negociações, Marcelo. Está muito intensa as nossas negociações, porque os empresários insistem ainda de uns chegaram no NPC, que é 4,11, e outros nem o NPC veio trazendo à mesa. E isso eles não estão sentando na mesa para negociar, tá? Como falamos em forma de convenção coletiva de outros setores, anda, se movimenta, mas não avança em proposta com aumento real. Então essa dificuldade está deixando a gente muito assim triste, porque não valoriza o trabalhador que faz acontecer dentro da empresa. Os empregadores têm defendido apenas a reposição da inflação, está hoje aí em 4,11%. Por que os sindicatos consideram essa proposta insuficiente, Marcelo? Porque, na verdade, quando a gente fala do NPC da inflação, é o que foi consumido durante 12 meses para trás, não é para frente. Então, tudo aquilo que vem, tão somente um NPC, que nós, no nosso ponto de vista sindicalista, é um NPC furado, porque quem vai no mercado... A Lívia tem acompanhado com a gente, sabe isso, que esse valor não corresponde com a verdade, quem vai no mercado. Então, por isso que nós insistimos que tem que ter valorização do trabalhador com aumento real no salário. Não vai acompanhar, mas pelo menos amenizar a situação dos trabalhadores na hora que vai ao mercado, porque é a hora que sente bastante. Maurício, eu não sei se você vai ao mercado. Sim. Mas eu sou dona de casa, vai, né? Então, quando você vai ao mercado, por exemplo, você está pagando um tomate hoje mais de R$10 o quilo. Então, um salário que você só corrige a inflação, uma inflação tão furada que o IBGE publica todos os meses, 4% não é a inflação real que o brasileiro encontra no mercado. A carne está absurda. A carne que você consumiria no dia a dia ou aí 2, 3 vezes na semana, tem gente que nem isso consome mais. Então, você aplicar só 4,11% é muito pouco. Tem que ter aumento real para o trabalhador ele ter um mínimo de poder de compra, para ele não precisar comprar só um ovo, um frango, para ele ter uma oportunidade de comprar. Não que isso não seja bom, pelo amor de Deus, que tem gente que nem isso tem na mesa. Exatamente. Mas para ele ter o poder de oferecer para sua família algo a mais, entendeu? E porque o empregador tem muito mais na mesa. Então o trabalhador também tem esse direito. E qual que é a importância de garantir o aumento de salário aí no momento em que o custo de vida continua pressionando o orçamento dos trabalhadores aí, ô Marcelo? O ganho real é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. É comer e comer com as refeições necessárias, com as proteínas, com as verduras, com as frutas. E hoje, geralmente, a classe mais, vamos falar, baixa, vai optar o feijão, arroz, ou vai optar por uma verdura ou uma carne aí. Então, por isso que é importante a gente valorizar que o trabalhador, se apenas receber a inflação, ele está perdendo e está perdendo muito. E não só perde aqui o trabalhador, perde a cidade, perde o país, porque não vai ter consumo. Sem contar que a gente bate nessa questão da alimentação. Mas você tem gastos com farmácia. Isso que eu ia te falar. Porque, né... A gente nunca sabe quando vai ficar doente. Transporte. Às vezes você tem que dar manutenção na sua casa, queima uma lâmpada, tem que trocar um chuveiro. Então você tem que ter Isso sem falar de água, energia. Exatamente. Plano de saúde, que é um absurdo. Então, a gente foca muito nessa questão da alimentação, que é uma necessidade básica, mas você tem que ter para o restante a educação, né? Roupa, para os filhos, principalmente para os filhos, porque eles perdem demais. Então, enfim,
é um geral, né, Marcelo? É um pacote de coisas aí que todo mundo precisa ter. É o básico para você sobreviver. Exatamente isso. Ô Marcelo, até agora apenas o segmento de ração animal fechou o acordo, né? O que tem dificultado o avanço das negociações nos outros setores da alimentação? Vamos lá, a gente precisamos pontuar algumas coisas que às vezes a resistência dos patronais a discutir melhorias econômicas e social aos trabalhadores são grandes. Eles só vêm para a mesa, segundo a proposta, somente o NPC. Mas os trabalhadores que estão trabalhando dentro da empresa sabem o volume que está produzindo, o volume que está exportando, e ninguém são bobos aqui. Então, os trabalhadores percebem isso, nos informam, porque quem sabe a informação melhor, eles estão lá dentro vivenciando cada dia. E isso está nos prejudicando porque nós temos 7 databases agora, entre abril, maio e junho, que são elas: ração animal, bebidas, carne e derivados, frios, doces e conserva, suco concentrado e usina de açúcar. E vale lembrar aqui, Maurício, que nós somos o quê? Eu sou o negociador estadual das duas federações, da FETIA Interior e da FETIASP. Quando nós fechamos somente uma convenção coletiva de trabalho, isso quer dizer que tem 6 para trás. Nós estamos hoje dia 12 de junho, que é dia dos namorados, para parabenizar todos os namorados e namoradas no dia de hoje, dos namorados, que a gente está caminhando para fechar mais um mês e sequer fechou a convenção coletiva de trabalho. E isso traz um prejuízo muito grande. Ração fechamos não tão muito bom como a gente queria, mas teve um aumento real de 1% no salário, aumento real, estamos falando de 5,11%, teve um piso também considerado e um ticket de alimentação de R$400, que aumentou aí 13,63%. Qual o maior assunto comentado dos empresários? É a fim da escala 6x1 e a redução da jornada. E aí vem a NR1 junto. Eu falei, todas as negociações vocês vêm penalizando o trabalhador. Vocês acham que sempre é custo. Vai ter custo? Vai. Mas vamos conversar sobre esse custo. Porque o trabalhador sempre será prejudicado em toda a história do Brasil, e pode dizer do mundo. Não podemos isso. Não podemos colocar essa conta, mais uma vez, na conta dos trabalhadores. Então precisa que os empresários entendam que é necessário ter essa mudança, que nós estamos no século XXI, que está a movimentação aí da tecnologia, não dá para a gente viver trabalhando 6x1. É o fim dessa escala e a redução de jornada para 40 horas semanal. E é importante destacar que carne e derivado, a database é 1º de abril. Então, eles estão ainda mais atrasados, né? Os demais setores... A gente está falando já de 2 meses de atraso. Os demais setores são 1º de maio, Cutralha 1º de junho, né? Que é suco, mais carne derivada é 1º de abril. Então, eles estão ainda mais atrasados em relação aos demais setores. E uma proposta horrorosa, né, Marcelo? Com certeza. Agora, Marcelo, você afirma aí que a negociação com as usinas de açúcar é mais complicada. O que está acontecendo nesse setor especificamente? Então, o setor açúcar energético nossa região ela é muito grande. Ela tem várias usinas aqui. E tem apresentado as maiores dificuldades nas negociações, até mesmo para sentar para resolver qualquer questão. Tipo assim, se você está com dificuldade, traz essa dificuldade na mesa. Vamos discutir essa dificuldade. Mas até o momento eles fizeram o quê? Se esconderam disso. Não marcou reunião com o sindicato. Aí os trabalhadores nos pressionam, às vezes não entendem a situação, que não é nossa vontade, é a vontade também do patrão. Um não quer, 2 não briga. E nós insistimos que essa mudança tenha feito. E nós fizemos vários movimentos para a gente poder aí, tentar resolver toda essa situação. Lívia? Quando o Marcelo fala a questão dos trabalhadores não entenderem, tem muitas cobranças, viu? Muitas cobranças. Às vezes, o trabalhador, ao invés de se unir com o sindicato para dar força para a negociação, joga contra. Critica o posicionamento do sindicato, que vai para a porta da empresa fazer uma assembleia, critica uma decisão de publicar um edital de greve, por exemplo, critica o sindicato porque fala em paralisação. Eu não vou paralisar minhas atividades, eu não vou fazer greve. Isso é constitucional, está na lei, que o trabalhador tem esse direito. Ele aprova a greve, ele tem esse direito se as negociações não avançarem. E ele acha que o sindicato está mancomunado com o patrão, só está levando dinheiro. E a negociação é um período muito exaustivo de trabalho.
em que você acorda muito cedo, você não para no sábado, domingo, feriado, e muitas vezes o trabalhador não entende e não reconhece isso. Maurício, só para você entender, ontem eu cheguei de São Paulo, era 11h20, fui direto pro sindicato, fiquei lá até 20 para meia-noite, e hoje 4h30 estava de pé, que fiz assembleia com o pessoal da Estrela D'Oro, que quero mandar um abraço para todos lá que participaram, gostaram lá que a gente fechamos o acordo em 5,11%, e teve um aumento lá de um ticket para R$ 530, tendo um aumento de 17,17%. Então essa é a nossa jornada do sindicalista. Às vezes as pessoas não reconhecem a nossa luta. Eu poderia falar, não, estou cansado, não vou não. Nosso objetivo aqui é o trabalhador, como eu sou trabalhador. Vindo de usina, eu sei da nossa necessidade, sei da nossa responsabilidade como pai de família, como sindicalista. Então, isso os trabalhadores precisam enxergar. Que o sindicato, estou falando em nome do Sindicato da Alimentação de Catanduva e sua diretoria, nós estamos de um lado e o lado dos trabalhadores. Agora, as federações FTIA Interior e FTIA SP ficaram de fora da mesa de negociação com a Única. Como você avalia essa postura patronal e quais os prejuízos também para os trabalhadores, Marcelo? Eu vejo isso com muita estranheza, porque as duas federações, as três federações inicialmente iam trabalhar junto, de repente só foi chamada uma. Aí nós sabemos que tem interesses aí da parte da outra federação e da Única, mas isso, nós entendemos que isso acontece o quê? Não fortalece o diálogo. Enfraquece a mesa de negociação. Quando você se divide, um senta de um lado, outro senta do outro, e defendemos os mesmos trabalhadores, isso não fortalece, tá? A negociação. Então, nós precisamos ter essa consciência disso, porque nós temos o direito e o dever, Lívia, de defender a categoria, principalmente o setor de usina, que é um dos setores aí que mais cresce nos últimos tempos. Se a gente fazer uma comparação, nos últimos 5 anos, as usinas não podem reclamar. Eu venho acompanhando que foi bons resultados. Agora pode ser que está um pouco não bom, mas o trabalhador não pode pagar, porque o pato por isso. Porque quando estava bom os últimos 5 anos, ninguém deu nada. Porque agora nós vamos ceder alguma coisa. Então nós vamos buscar a melhor possível negociação aos trabalhadores. E a estranheza maior não foi nem a questão deles não sentarem para negociar com as duas federações. Porque já há 2, 3 anos, né, Marcelo, que eles já não sentam para negociar com a FTIA e a FTIASP. Eles só negociam com uma federação. Esse ano ficou acertado que todo mundo ia negociar junto, mas mais uma vez eles mantiveram o posicionamento e aí a gente joga essa questão para o próprio trabalhador analisar. Por que será que eles fazem isso? Será que não está na hora de cobrar isso da Única, do patronal? Exatamente, e nós temos uma rodada lá no Tribunal da 15ª em Campinas, nós juizamos a nossa Convenção Coletiva de Trabalho e era para ser no dia 10, mudaram para o dia 24. Dia 24 nós tete a tete lá com os desembargadores e a Única, e dizer, por que não quer sentar com a gente? Qual o motivo? Aí o trabalhador vai ficar sabendo depois. Agora, recentemente, diversas entidades sindicais se reuniram em Catanduva. Qual que é a importância dessa união para fortalecer a negociação com as usinas? Porque a união fortalece a categoria. Porque se cada sindicato ir para um lado, fechar e começa a fechar menor, como nós temos o ideal de fechar com aumento real, isso quebra o elo da negociação. Então, quando eu convidei todos aqueles sindicatos aqui para o quê? Fazer o quê? Esse trabalho de fortalecimentos e ninguém fecha somente com a inflação. Vamos buscar aumento real, porque os trabalhadores nas assembleias de montagem de pauta já nos deu o recado. O que é aumento real? Então, seguramos isso com o sindicalista presente, dizendo para não fechar nenhuma negociação nesse sentido. É importante só salientar que dentro da usina não são só trabalhadores do setor da alimentação. Tem químicos, tem rurais, motoristas, né? Então, são vários sindicatos que participaram dessa reunião e que se uniram para buscar uma negociação com mais benefícios, com um aumento maior, mais expressivo para os trabalhadores. Agora, as entidades aprovaram uma proposta unificada. Quais são os principais pontos dessa pauta, Marcelo? E por que ela é considerada justa pelos sindicatos? Entendemos que a reposição da inflação, somente ela nós não queremos, nós queremos aumento real nos salários, reajuste diferenciado no piso e no ticket de alimentação, tá? E a manutenção das conquistas já existentes, porque o patrão sempre quer tirar o que o trabalhador já conquistou ao longo dos anos. Então a nossa pauta ela é equilibrada e por isso que nós tiramos uma seguinte situação. Além dos pontos já aqui citados, as usinas, nós vamos buscar das usinas o quê?
que não retire nenhum direito dos trabalhadores, tem um reajuste no mínimo 5% de aumento de salário, um reajuste de um piso também com ganho superior a 8,22% e também um percentual maior de 10,5% no ticket de alimentação. Agora, uma das reivindicações envolve exatamente o reajuste do ticket de alimentação. Qual que é a realidade enfrentada hoje pelos trabalhadores quando vão no supermercado? É o que a gente estava falando, né? Exatamente. O impacto é grande e por isso que nós queremos o quê? Valorizar o quê? O ticket de alimentação, por quê? O ticket de alimentação ele não tem encargo social, não tem imposto de renda, não tem INSS. Então, quando você pega esse ticket de alimentação, a cesta básica na mão, o teu poder de compra é maior. Então você tem como fazer e a empresa também não vai pagar os encargos. Então dá até para negociar mais. Por exemplo, eu não consigo chegar a 6% de aumento, mas eu consigo aumentar mais no ticket de alimentação. Você entendeu como é flexível negociar? Porque o trabalhador vai ser a mesma coisa, né? Exatamente, é melhor para ele que ele vai ver esse dinheiro na mão. Porque quando vai o salário tem esses descontos, eles não percebem isso. Exatamente. Agora, as empresas têm até hoje, né, dia 12 de junho, para se manifestar, né? E qual que é a expectativa do sindicato em relação a esse prazo, Marcelo? Assim, realmente nós demos o prazo até hoje às empresas que assumam um compromisso aqui com o sindicato e também com os trabalhadores. Essa iniciativa saiu um efeito muito grande, pois houve um avanço nessas negociações, tá? Porque já fechamos acordo coletivo com a usina São Domingos, inclusive com esse parâmetro que eu já falei de 5%, com o ticket de alimentação para R$ 710, tendo um aumento aí de 10,51%, e também no piso salarial 8,22%. Isso mostra o avanço depois das nossas rodadas de negociações com as próprias entidades sindicais, tá? Então estamos avançando nessa negociação. Na usina Santa Isabel Estiva, que já está em Novo Horizonte, já está com proposta, trazendo para a gente na mesa. E temos uma reunião com a usina Cófico na próxima segunda-feira, às 15 horas, onde não tinha nenhum valor e não tinha reunião marcada, agora já tem. E aqui eu quero aproveitar e parabenizar os veículos de comunicação que deram visibilidade nesse assunto sobre usinas de açúcar. Em especial, quero agradecer o Jornal Regional, a Nova TV, pelo importante trabalho e divulgação das informações para a sociedade e os trabalhadores em geral. Esperamos que prevaleça o bom senso. O bom senso que é que as empresas sintam e dizer, não, eu tenho que valorizar o trabalho dos meus trabalhadores. Que é o maior importante ali, que não são as máquinas, são os trabalhadores que fazem acontecer. Agora, caso não haja avanço nessas negociações, os sindicatos já falam em mobilizações e paralisações. Esse cenário é real? O nosso objetivo sempre é construir acordo coletivo de trabalho, com diálogo. Mas, entretanto, se não houver concretamente um acordo, nós vamos tomar todas as medidas necessárias. Caso possível não chegar, quem vai decidir isso, como sempre vai decidir nas nossas negociações, é a Assembleia com os trabalhadores. Se os trabalhadores se mobilizarem e dizer, para mim não dá, chega, cabe ao sindicato como coordenar a mobilização, a paralisação, para que se torne legítima, tá? Dentro das regras da lei. Então, por isso que nós sempre falamos para os trabalhadores. É importante os trabalhadores se posicionar. Não é contra o sindicato, não é contra a empresa, mas sim posicionar assim, esse salário está ruim para mim. Não pode o salário agora? Vamos aumentar no ticket de alimentação. Então é a posição dos trabalhadores. E os trabalhadores jamais ficarão sozinhos. Agora, a região de Catanduva possui forte presença no setor sucroenergético, né? Como que uma negociação travada afeta a economia local e também a vida dos trabalhadores, não, Marcelo? Afeta diretamente milhares de trabalhadores, milhares de famílias. Porque quando você perde o poder de compra, o comércio perde, ele vende menos. Os serviços também acabam sendo impactados na economia regional, nacional. Se você não tem aumento salarial, você não viaja, você não consome, porque você não tem dinheiro. Então, por isso que isso é importante, que valorizar o trabalho dos trabalhadores, senão a economia local não avança. Agora, muitos trabalhadores acompanham esse processo aí com preocupação, né? Qual mensagem que você gostaria, que você poderia deixar para a categoria nesse momento? Quero pedir confiança, união e paciência a todos os trabalhadores e trabalhadoras. O sindicato continua firme na defesa dos direitos da categoria. Nenhuma conquista veio sem luta, sem diálogo, sem organização. Vamos continuar trabalhando com responsabilidade, transparência e compromisso em buscar o melhor resultado possível. Também peço que não temos decisões precipitadas neste momento, pois a negociação continua avançando. E tudo que for negociado será retroativo a 1º de maio ou 1º de abril na data base. Porque nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora será prejudicado nessa negociação. Que feche agora ou não, quando for fechar,
será retroativo à data base. Agora, se as usinas estão registrando produtividade e resultados positivos, por que ainda existe tanta resistência também em considerar esses ganhos aí que os sindicatos consideram mínimos para os trabalhadores? Essa é a grande reflexão que os trabalhadores precisam fazer. Como é que está a situação da usina onde você trabalha? Ou a empresa que você trabalha? Porque eles participam diretamente. Tem gente que participa de compra, porque todos somos trabalhadores. Então sabe, desde a cana onde entra até onde sai. Então nós defendemos da nossa parte que os empresários compartilhem não 100% dos seus ganhos, mas dê aos trabalhadores a sua parte para construir algo para que ele tenha o quê? Valorização. Dizer assim, eu vou sair da minha casa, eu vou trabalhar porque eu amo o meu trabalho. Não sair de casa e dizer assim, eu vou porque é o jeito, porque eu preciso. Não é assim que a gente tem que viver. Muito bem. Lívia, obrigado pela participação aqui. Obrigada mais uma vez pelo espaço. E só lembrando que o sindicato está de portas abertas e qualquer dúvida, os trabalhadores podem entrar em contato para tirar suas dúvidas. Muito bem, lembrando que o pessoal pode rever, curtir e compartilhar esse nosso conteúdo através da página da Vox FM no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença novamente aqui na Vox. Deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Muito obrigado aí aos trabalhadores e trabalhadoras. Faça um convite aos trabalhadores. Passe ali na Rua Alagoas 123. Hoje eu vou estar na correria fazendo reuniões, assembleia, mas vai tomar um cafezinho. Converse com os diretores, com os funcionários, que ali é a casa do trabalhador. Sempre está sempre abertos. Muito bem, é só passar de lá para dar aquele Guten Morgen de manhã. Assim, Guten Morgen, tomar aquele cafezinho. Aquele cafezinho da manhã. Obrigado, Marcelo, até a próxima, viu? E daqui a pouquinho...